vamos usar aqui uma figura de linguagem, né? Vamos usar uma metáfora para entendermos bem isso daí. Qual que é a diferença de uma pessoa que consegue adorar e não consegue adorar? Porque para o louvor fazer essa diferença no mundo espiritual, e realmente faz, a pessoa tem que ser um adorador. Então, assim, imaginem agora, quem está nos assistindo, imagine um coração. Ou o coração que nós desenhamos na escola, ou o coração órgão mesmo. O coração, ele é o símbolo das nossas emoções, da nossa psique, da nossa alma, é o coração. Agora imaginem um trono no centro desse coração. Isso é o que acontece com todo ser humano no mundo espiritual. Todos nós nascemos com um trono vazio no centro do nosso coração. Todos. E Deus, ele é tão grande que esse trono vazio, quem tem a legalidade para sentar nesse trono, que é de direito, é a presença de Deus. Mas só que a pessoa, ela tem a liberdade, Deus dá a liberdade, o livre-arbítrio, da pessoa escolher quem ela vai colocar nesse trono. Por isso que existe essa diferença de quem realmente é um verdadeiro adorador, que a adoração mexe com toda a esfera no mundo espiritual, e quem não é, quem é natural. É a escolha de se colocar no coração. Tem pessoas que entendem, passam a entender a palavra, e colocam Deus no centro desse coração, no trono do coração, e quando Deus entra, Deus traz equilíbrio para a vida, equilíbrio para as emoções, abençoa a família, abençoa os negócios, abençoa a carreira eclesiástica. Deus, ele é o equilíbrio. E quando nós convidamos ele para estar sentado no trono do nosso coração, ele traz equilíbrio. Agora, tem pessoas que não entendem isso, e aí alguém vai se assentar nesse trono não fica vazio. Então tem pessoas que colocam a bebida, a droga, coloca os prazeres, coloca a carreira, coloca a família, né? A família é tudo, a carreira da pessoa é tudo, a empresa é tudo, a fama. Aí passa a se tornar um ídolo, né? Exata, está tomando o lugar que Deus. originalmente é de Deus. Então, o verdadeiro adorador é quem entende que, opa, quem vai se assentar no trono do meu coração é Deus. E aí sim, esse adorador, quando ele adora, quando ele louva, ou seja na igreja, ou seja na casa dele, no dia a dia, existe um impacto no mundo espiritual. Porque quem está dominando e direcionando a vida do adorador é a presença de Deus. Sabe o que é legal disso? Que a Bíblia ela vai falando que Deus não está à procura de pregadores eloquentes. Ela diz que ele está em busca de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, não é? E aí eu estava conversando uma vez, esses dias agora com alguém, dizendo que será que existe realmente verdade naquilo que nós falamos para Deus? Será que nós realmente, quando nos debruçamos ali na cama, ao pé da cama, ou ali no seu canto, no seu quarto, ou no canto que você escolhe para adorar a Deus, para louvar e buscar a sua presença, será que verdadeiramente nós estamos sendo verdadeiros? Não é? Será que, como você falou, botando Deus mesmo no trono do centro do nosso coração, a gente se ajoelhar e falar as verdades do nosso coração, verdade de verdade, não é para ficar com meias palavras com Deus, mas é para você se rasgar realmente, não é? E será que nós realmente estamos fazendo isso? Essa preparação que antecede tudo isso, para que a gente possa ver o manifestar de Deus na nossa vida. É porque isso daí, o que você está falando, essa preparação, isso vai daquilo que a Bíblia chama de novo nascimento. Né? João capítulo 3 narra que um fariseu chamado Nicodemos, ele foi ter com Jesus de madrugada, porque ele era um doutor da lei, e Jesus não era bem visto no meio desses doutores da lei, os escribas, os fariseus, os saduceus. Só que Nicodemos, ele simpatizava com a pregação de Jesus. Tanto que ele vem ter com Jesus e diz: bom mestre, sei que tu
o Senhor vem de Deus, porque não é possível não ser de Deus e fazer o que o Senhor faz. E Jesus já joga na lata. Nicodemos, é necessário nascer de novo, porque quem não nascer de novo não entra no reino de Deus. Aí Nicodemos falou, mas como que pode, mestre, alguém velho entrar de novo no ventre da mãe e nascer? E Jesus diz, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então, essa transformação é uma transformação espiritual. Primeiro passo, a pessoa recebe a Jesus como Senhor e Salvador, com o coração aberto. Aí vem o Espírito Santo e entra na pessoa. A pessoa dando a permissão. Lembra do livre-arbítrio que nós falamos inicial. Livre-arbítrio para Deus se assentar no trono, no centro do coração. Acontecer nesse processo, aceitei Jesus, o Espírito Santo veio. É aquilo que fala lá em Gálatas 5, do fruto do Espírito. É bem interessante dizer isso, porque muitos falam os frutos do Espírito. Não é, é o fruto. O texto está no singular, não no plural. É o fruto, um único fruto, que é um único Espírito, que tem as suas facetas. O texto fala amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Olha que interessante. Então, o Espírito Santo habitando em nós é o que nos faz adorar a Deus em espírito e em verdade. Agora, lógico, tem que haver o nosso esforço nosso esforço de entender, eu sou um adorador, eu vou adorar a Deus, eu vou estar conectado, eu vou buscar as coisas do Espírito, eu vou deixar o Espírito trabalhar em mim. Mas, antes disso, é necessário esse processo. Recebi a Jesus, abri o coração, o Espírito Santo vem e o Espírito Santo nos impulsiona a adorar a Deus. Até quando nós adoramos de maneira errada, porque como adorar a Deus? Isso é algo difícil de se falar. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo traduz, a nossa oração. Às vezes nós oramos, mas nem sempre da maneira correta. O Espírito Santo é aquele que enxerga a intenção do coração, traduz diante de Deus, traduz o nosso louvor. E aí o louvor e a adoração sincera é o que move o coração de Deus, conforme o Alexandre falou, aquele reboliço no mundo espiritual. Batalhas são vencidas através do louvor e da adoração sincera. Guerras também, né? Guerras você sabe também. que às vezes a gente, no dia a dia, a gente se questiona, Como é viver uma vida de louvor e adoração a Deus todo dia? E às vezes uma atitude simples, Vou pegar o exemplo. Se começar o dia agradecendo a Deus, terminar o seu dia, independente do momento que você está vivendo, será que de fato você agradece a Deus todos os dias? Será que de fato quando você encerra o seu dia, você está louvando a Deus? Você usa palavras de fato assim que vão agradar a Deus? Um ato que não agrada a Deus é quando você amaldiçoa a sua própria vida, pastor Rafael? A pessoa fala mal, sou feio, uma ingratidão, expressa uma ingratidão por ela mesma, assim, aquilo que ela recebeu, fala, puxa, que droga, que isso, que aquilo. Um ato de reclamação, um ato contrário à gratidão, não é louvar a Deus. A boca fala o que o coração está cheio. Muito bom. Se você constantemente... E é um exercício, aqui a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para aprender. Isso é um exercício constante que você precisa fazer, eu e você precisamos fazer, nós precisamos fazer, porque o Rafa falou uma coisa muito interessante, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se no dia a dia você automaticamente expressa gratidão em meio às dificuldades, significa que o teu coração está cheio, E querendo ou não, quando a gente fala assim de gratidão a Deus, é expressar um ato de fé. Vamos ser sinceros, porque assim, como que eu vou agradecer a Deus se eu estou passando por dificuldade? A boca fala do que o coração está cheio. E às vezes a gente precisa meditar sobre isso. Será que o meu coração realmente está cheio de gratidão a Deus? E isso é um exercício, não é do dia para a noite que você fala assim, a partir do momento eu virei a chave e sou grato. É um exercício que eu preciso fazer, não é isso, Rafa? Começar certeza. A fazer para aprender, para treinar isso, Tem uma frase até, eu me formei em educação física, e isso na faculdade nós ouvíamos direto, que nós somos aquilo que nós comemos. Lógico que ali no ambiente da faculdade está falando fisicamente, do nosso físico. Mas isso é também no mundo espiritual.
Então, aquilo que nós alimentamos a nossa alma é aquilo que nós vamos reproduzir no dia a dia. Pode ver, a pessoa chega no outro dia no trabalho, na segunda-feira, vamos dizer assim, passou o final de semana em casa, na segunda-feira, qual vai ser as conversas informais dessa pessoa com os colegas do trabalho? Vai ser aquilo que ela viu no final de semana. Então, a reportagem que assistiu, o episódio que aconteceu, o jogo, o que aconteceu no cenário político do país, aquilo que nós assistimos é o que nós vamos comentar. E assim é no mundo espiritual. Se nós temos uma rotina sistemática de nos alimentar de Deus, devocional, isso é sistemático mesmo, é falar, não, eu vou levantar tal hora, eu vou ler a palavra, eu vou tirar uns minutos de oração, durante o meu dia, quando eu posso, eu coloco um louvor para me ouvir, coloco uma pregação. Com isso, nós estamos alimentando a nossa alma. E a hora que bate as dificuldades, se a nossa alma está alimentada de Deus, opa, peraí. Isso que vai sustentar, né? Eu não vou abrir a boca para reclamar, não. Porque aqueles 5 minutos de nervoso para explodir, peraí, vou tomar uma água, vou dar um tempo, porque eu não vou abrir a minha boca para murmurar. Você sabe que você falou uma coisa interessante, né? Em cima do que você está falando, a adoração, um verdadeiro adorador, uma pessoa que vive constantemente a adoração, olha que interessante, ele traz paz, estabilidade emocional. Olha que interessante. É o equilíbrio que Deus traz, né? E hoje você tem uma das coisas que mais impacta negativamente a vida das pessoas é o estado emocional, de você não ter um controle emocional das suas ações, do que você pensa, do que você age. E olha que interessante, se você é um verdadeiro adorador, se você passa a ter o hábito, vamos dizer assim, um hábito de aprender a adorar constantemente a Deus, você começa a ter estabilidade emocional. Olha isso. Isso faz bem para a saúde, não somente no mundo espiritual, né, Rafa? Se alimentar de Deus, né? Aí ele passa a ser o socorro bem presente na hora da angústia. Exatamente, porque o que nós precisamos entender, nos nossos dias a gente vê que as doenças do século são as doenças da alma. Então, a sociedade está vítima da depressão, do estresse, da ansiedade. E daí, como sair disso daí para que eu deixe de murmurar com as situações adversas da vida? É entender a grandeza da vida. A vida é muito grande. E nós fomos privilegiados. Tem hora que a gente passa. A alegria do Senhor é o quê? A nossa força. A nossa força. Nós somos privilegiados por existir. E você que está nos assistindo, Deus te escolheu para existir, Deus te escolheu para adorar a Ele. Tem até um vídeo interessante no YouTube, aqueles que estiverem nos acompanhando quiser assistir, coloque lá, a corrida dos espermatozoides. Como que é a corrida? Quando o papai e a mamãe namoram, é liberado os espermatozoides, são milhões e milhões, e é liberado um único óvulo da mulher. Aí aqueles milhões de espermatozoides percorrem um longo caminho e nem sempre o que chega primeiro é o que vai fecundar com o óvulo. Às vezes chega primeiro mas já vai para o lado errado, bate na parede e não consegue entrar, e de repente um único que não foi o primeiro, não foi o mais rápido, ele entra lá e fecunda e alguém recebe o dom da vida. É escolha de Deus. Então a vida ela é tão grande. Que problema pode nos fazer reclamar, murmurar? Isso que Paulo fala, porque nada me afastará do amor de Cristo. Seja fome, seja angústia, Amém. seja tristeza, seja dificuldade, seja prisão, seja príncipes, potestades, nada poderá nos separar do amor de Deus que está expresso em Cristo Esse Jesus. final de semana, entrar na presença de Deus não é uma tarefa simples. O senhor concorda comigo, pastor? Sim, sim. Não é simples. Apesar de que a gente se ajoelhar, não é se ajoelhar, o ato de se ajoelhar e orar, muito bom, maravilhoso, vale muito a pena. Mas você se desgastar, né, na presença de Deus é literalmente algo que você se sente cansado. Eu não sei se vocês já tiveram essas experiências de buscar a presença de Deus e tem hora que parece que você quer meio que desligar, assim, parece que você trabalhou incansavelmente durante 20 horas, assim. É interessante, dentro da sua fala,
porque até para quem está nos assistindo entender, todos nós nascemos para ser adoradores. Todo ser humano, seja qual for o país, seja tribo indígena, seja todos nós, tem o versículo que fala lá em Eclesiastes 13, verso de número 12, Eclesiastes 12, verso 13, de tudo que tem fôlego, o fim teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois este é o dever de todo homem. Quando cita homem, porque o homem foi criado primeiro, mas está citando a raça humana, homem e mulher. Então, nós nascemos para ser adoradores. Agora, tem pessoas que têm chamados específicos para trilhar uma carreira eclesiástica. Então, a salvação em Jesus Cristo, ela é de graça, porque Cristo pagou o preço, e todos que recebem a Jesus, né, como Senhor e Salvador, têm o nome escrito no livro da vida e se tornam adoradores. Agora, tem pessoas que Deus chama com um chamado especial para cumprir um chamado, um propósito divino. Isso. E essas pessoas, sim, é o que o pastor Ezequias está citando, que a salvação é de graça, mas a unção não. A unção, o conhecimento, o cumprir um propósito divino na terra. Então, é necessário se pagar um preço, se entrar na presença de Deus diferente. E aí, é jejum, é oração, é consagração, é busca, é evangelismo, mas é para pessoas que sentem esse chamado especial e se dedicam para isso. Aí é uma outra esfera, só acho que para ficar bem claro para aqueles que estão nos acompanhando. É que às vezes as pessoas estão dentro dos dilemas, né, Alexandre, da vida, e elas acham que uma simples oração vai resolver. Às vezes você está achando que você está numa guerra, numa batalha, enquanto que você está numa guerra. Constante. Uma guerra. Então, Daniel estava ali, né, numa guerra tremenda. Né? Paulo estava ali numa guerra tremenda. E aí eles buscavam incessantemente, né, a Deus em busca de uma resposta. Uns receberam uma resposta positiva, né? Daniel, o anjo veio com a resposta depois dos 21 dias. Aí depois Paulo estava ali naquela busca tremenda e ele diz assim, olha, a minha graça te basta. Não tem resposta para ti, mas a minha graça te basta. Foi a melhor resposta que ele poderia receber, não é? Mas aí a pergunta é, será que dentro dos dilemas que nós temos, nós estamos buscando a Deus até a exaustão, literalmente, para a libertação de um parente, para a cura de alguém, para a manifestação de Deus no meio da nossa casa, da nossa família? Sabe uma coisa interessante que eu vejo assim no louvor, pesquisando bastante? Você pegar o inimigo, ele vem para quê? A Bíblia fala, para matar, roubar e destruir. E quando a gente fala roubar, é roubar a paz, a gente sabe roubar a saúde, roubar finanças, mas roubar a paz, semear a dúvida da sua salvação, a dúvida de que Deus está do seu lado, isso é o diabo tentando roubar. Gerar ingratidão, quando a gente pega uma pessoa, assim, às vezes a gente começa a refletir, se existe ingratidão constante na sua vida, e a ingratidão não é só porque você não recebeu, a ingratidão é um ato de fé, a gratidão é um ato de fé, você agradece a Deus para as promessas que Ele tem, nem sempre aquilo que você está vivendo, você tem que achar motivo, a gente sempre tem motivos para agradecer a Deus por aquilo que a gente tem, só que a gente também pode agradecer a Deus, achar motivos para aquilo que Ele nos promete, pelas promessas que Ele tem. E quando a gente entende que a Bíblia fala que o diabo vem para roubar a paz, roubar a alegria, gerar dúvidas constantes na nossa vida. Aí quando a gente fala assim, os benefícios de louvar a Deus. O louvor constante na presença de Deus, ele faz com que a nossa mente seja mais resiliente. Resiliente ao quê? As mentiras que o inimigo traz à nossa mente. Porque a gente foca nas promessas. Eu não estou vivendo saúde, mas eu foco nas promessas. Eu sou grato a Deus pelas promessas que Ele tem. Porque o diabo, todo momento, ele é nosso acusador. Ele fala assim, puxa vida, você está agradecendo tanto a Deus, mas você está aí com a dificuldade financeira, você está aí com dor, você está aí com várias situações. Então o diabo ele vai sempre tentar jogar uma semente de dúvida. Só que, Rafa, se eu viver constantemente, buscar constantemente um estilo de adorador, quando chegar essas dúvidas, eu vou ser muito mais resiliente. É isso, Rafa? É isso, não. A sua fala foi perfeita aí nesse ponto. E até deixar essa pergunta, por que o diabo faz isso?
Por que o diabo, a função dele é matar, roubar e destruir? Quem falou isso foi o próprio Senhor Jesus, que ele veio para matar, roubar e destruir. Por que ele faz isso? E muito bem, por sinal. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Por quê? Porque ele nos odeia. Lembra do começo que nós falamos que Lúcifer, quando tentou tomar o lugar de Deus, ele era o adorador oficial, que conduzia, né, a adoração nos céus, que tinha ali, vamos dizer, um destaque entre os anjos, arcanjos. Ele era um querubim ungido. Quando ele foi deposto por tentar tomar o lugar de Deus, Deus nos criou. Deus nos criou e entregou o privilégio de ser adoradores a nós. Então nós estamos no lugar que antigamente, não no lugar do diabo, porque o diabo veio depois da rebelião. Nós estamos no lugar de Lúcifer. E por isso ele nos odeia tanto, porque Deus entregou essa preciosidade, que é ser adoradores, a nós, seres humanos, cheios de falha, com uma saúde frágil, que depende da bondade e misericórdia de Deus para ter o oxigênio todos os dias. E por isso que ele nos odeia tanto, que ele quer destruir nossa casa, nossa família, nossas finanças, colocar dúvida no coração, quer fazer com que nós venhamos murmurar e não entender a grandeza da vida e a grandeza de um Deus que nos sustenta, que nos mantém. Então, aquilo que você falou bate realmente. Quando nós adoramos a Deus, nós nos blindamos, o que fala lá em Efésios capítulo 6, contra as astutas ciladas do diabo. E na fala anterior do Ezequias, ele falou algo bem interessante. Sim, a adoração, nós ganhamos batalhas quando nós entramos com autoridade no mundo espiritual. Rafa, só uma colocação. Posso fazer só Pode. um comentário aqui? O Éder Tadeu, ele está dizendo que, assim como a Rose Diniz, o Paulo Santos, quero agradecer aí, boa noite para vocês também, que a paz do Senhor esteja aí na casa de vocês. O Éder Tadeu, ele diz assim, eu gostaria muito de um dia alcançar uma bênção de Jesus Cristo. Não é? Então, o dia é hoje. Éder. O momento é agora. Isso. Fale aí para ele, pastor, por favor. Éder. É o Éder Tadeu. Éder Tadeu, que Deus te abençoe. Querido, a Bíblia diz assim, se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Amém. Se você está nos assistindo com o coração aberto, o tempo de alcançar a tua bênção é agora. Amém. Daqui a pouco nós vamos orar e o Espírito Santo vai te visitar. Amém. E te direcionar e te dar vitória naquilo que você está necessitando. Mas o caminho é receber Jesus como o único Senhor e Salvador. Essa é a maior bênção que nós temos na vida. Você sabe que a gente não enxerga, mas existe a gente sempre fala, existe uma guerra na dimensão espiritual. A gente não enxerga isso. E a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores. E às vezes a pessoa fala assim, puxa vida, mas parece que não há paz na minha casa, não é isso. E às vezes, a maioria das pessoas, elas ficam presas, que vivem essa situação, elas ficam presas em buscar uma oração no dia do culto. Seja numa quarta, seja numa quinta, num domingo. Só que como Deus habita no meio dos louvores, você que está na tua casa, você precisa fazer da tua casa um altar de Deus. Constantemente você precisa adorar a Deus, adorar com louvores, adorar em palavras constantemente, porque se Deus habita no meio do louvor, o diabo não pode ficar no ambiente onde Deus habita. Exatamente. Então isso acaba sendo uma das armas mais poderosas do mundo espiritual que a gente tem, que o cristão tem para guerrear no mundo espiritual, né, Rafa? É que a adoração, como nós falamos, não é só para um momento de coinonia, do ajuntamento da igreja. A adoração é uma filosofia de vida. Então eu tenho que ser adorador o tempo todo. O meu lar, eu falo isso em casa e falo isso também quando estou aqui nos cultos, que o nosso lar é um pedaço do céu na terra. Amém. E o diabo, ele quer entrar e destruir a família. Então existem afrontas contra a nossa casa. Sempre o diabo vai afrontar, porque ele desestruturando a casa, a família, vai desestruturar todos os seus membros. Mas aí é se tomar a autoridade no mundo espiritual, a autoridade que Deus nos deu. Lá em Hebreus fala assim, tendo, pois, ousadia para entrar no santuário, isto é, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Então nós que recebemos a Jesus, nós temos uma autoridade para entrar na presença de Deus. Autoridade essa
que antes de Jesus vir e morrer na cruz não existia para ninguém. Jesus nos deu esse acesso de entrar na presença de Deus. E quando o diabo vem trazendo afronta, confrontando a sua família, meu irmão, uma receita para você. Começa a levantar de madrugada, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, começa a clamar dentro da sua casa. Começa a expulsar, mandar esse demônio, essa afronta contra a sua vida no mundo espiritual, embora no nome de Jesus. Comece a consagrar jejuns ao Senhor. Vai ver se o ambiente não vai ser outro. E lógico, às vezes precisa de uma adequação, mudança de atitude, ao invés de responder, ao invés de brigar, ao invés de estourar, agir com um pouco mais de sabedoria. Mas nós temos essa autoridade no mundo espiritual para expulsar o inimigo que vem nos afrontar. Temos a autoridade dada por Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você falou uma coisa interessante, que estamos chegando no final, o assunto é muito interessante, mas assim, as atitudes que nós temos no dia a dia é uma forma de expressar também louvor a Deus. Porque se a Bíblia fala assim, não murmurais, se eu vivo murmurando, eu estou pecando. Se eu me policio, é uma forma de eu estar louvando também a Deus. Porque se eu deixo de murmurar, eu passo a ser uma pessoa mais grata. Uma pessoa que vive constantemente em gratidão, constantemente louvando a Deus, sendo gentil, gerando gentileza. Isso é uma forma de expressar a gratidão? Com certeza, com certeza. E louvor, lógico. Com certeza. Aquilo, assim, a filosofia de vida de um adorador. Quando o Espírito Santo... Um adorador, então, muda o estilo de vida dele total. Muda, porque nós vivemos para adorar a Deus. Não tem outra maneira de pensar. A nossa vida, no dia a dia, nas nossas atitudes do dia a dia, ela tem que glorificar a Deus. Só pegar o Salmo de número 15, que fala, Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Aí dá ali uma lista, né? Aqueles que falam a verdade, aqueles que não emprestam seu dinheiro com usura é juros, né? Se for entrar nisso daí, está um especialista aqui, né? Está lá no texto. É aquele que mesmo que jure com dano seu, mesmo que deu a palavra, isso está raro. Mesmo que a pessoa empenhou a palavra e depois ela analisa e fala, isso não vai ser legal para mim ir nesse compromisso ou cumprir. Mas espera aí, você empenhou a sua palavra. Mesmo que jure com dano seu, ele cumpre, porque tem palavra. Porque somos de Deus e Deus tem palavra conosco, nós temos que ter palavra na sociedade. Então, adorar a Deus é um estilo de vida no dia a dia, nas nossas atitudes do dia a dia. E a palavra nos ensina para não murmurar, para ter calma, para esperar com paciência no Senhor, para ter esperança, para ter fé, para ter paciência com os mais fracos que ainda estão amadurecendo na fé. Então, quando nós entendemos tudo isso, aí o Espírito Santo vai nos ajudando, mesmo naqueles momentos de caos ali que nós queremos, né? Porque nós somos humanos, tem aqueles momentos que a pessoa quer tomar uma atitude que não vai glorificar o Senhor. Então, calma, vamos ter um pouco mais de paciência. Aí o Espírito Santo nos ajuda, coloca paz, direção, para resolvermos as dificuldades. Amém. Eu tenho absoluta certeza de que todos nós, sem exceção, tanto nós aqui da bancada como você do outro lado, pode melhorar em muito a sua forma de adorar a Deus. Seja no seu louvor constante, seja na sua adoração, seja nas suas atitudes. Às vezes você mesmo se auto-julgar, falar assim, puxa vida, eu tenho sido um verdadeiro adorador, as minhas ações, os meus comportamentos têm expressado a presença de Deus em mim? Talvez não, talvez você precisa melhorar. Todos nós precisamos melhorar constantemente. Então, acho que esse podcast aqui, esse episódio, ele serviu para a gente refletir aqui, para nós nos aproximarmos mais de Deus através da adoração a Deus, através das nossas ações, através da nossa atitude, e certamente nós vamos melhorar em muito. E Rafa, antes de encerrar aqui, vou passar a palavra para o pastor Ezequias, nós vamos pedir para você estar orando para esses adoradores, as pessoas que querem se tornar, que vão passar, não tenho dúvida, vão passar a ser um melhor adorador do que ele é, porque quando você passa a ser um adorador, você acaba sendo mais fortalecido na presença do Senhor e você está mais armado contra as ciladas do inimigo, contra a sua vida, contra a sua família, não tenho dúvida disso. Pastor Ezequias, considerações finais antes da gente passar para o pastor Rafael? Olha, eu acho que você, aqui a gente falou muita coisa, talvez se você quer entrar nessa nova dimensão, né?
no novo eixo espiritual, ou querer alcançar um próximo nível, você tem que buscar o Senhor, adorá-lo enquanto a gente pode, invocá-lo enquanto Ele está perto, porque vai chegar o dia que nós não poderemos mais fazer isso. Então, eu faço votos que você comece hoje, agora de preferência, para que o sobrenatural, assim, ali na vida do Éder, do Elder, ele chegue também aí na sua casa, no seu coração. Amém. Pastor Rafa, considerações finais e depois você pode fazer uma oração para nós todos. Amém. Agradecer, pastor Ezequias, Alexandre Zídio, que às Seja vezes sempre bem-vindo. chamamos o Alexandre de pastor, ele fala, não sou pastor, mas eu considero muito, porque o trabalho que você faz é um trabalho pastoral também. O pessoal que nos apoiou aqui nos bastidores, todos que nos acompanharam, que ainda vai entrar nesta live, inclua, seja um verdadeiro adorador. Amém. E assim, para ser verdadeiro adorador, vou te convidar a incluir este livro na sua vida, a Bíblia Sagrada. Aqui nos ensina o passo a passo para agradarmos a Deus. Amém. Por isso que no Salmo diz que fala que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E um dado interessante, esse dia eu estava lendo uma pesquisa que diz que quem lê um capítulo da Bíblia, independente de religião, de crença, quem lê um capítulo da Bíblia por dia, essa pessoa tem menos probabilidade de ter Alzheimer no futuro. Olha só. Olha o poder da Bíblia Sagrada como a palavra de Deus. Amém. Então, inclua a Bíblia no seu dia a dia, e a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, vai te ensinar como adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém. Pastor, pode orar por nós. Momento de oração? Amém. Amém, oremos. Pai, em nome de Jesus, somos gratos por este momento na Tua presença, por este podcast, por todos que nos acompanharam, ó Pai. Ó Deus, no nome de Jesus pedimos que o Senhor alcance a cada um agora, Senhor. Espírito Santo, visita cada vida, visita nas suas dificuldades, necessidades, pessoas que desejam ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor, desejam, ó Pai, se tornar verdadeiros adoradores através de um novo nascimento, de se tornando uma nova criatura. E a Tua palavra fala que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo, pois é uma mudança de mentalidade. Alcança essas vidas, ó Pai, alcança Espírito Santo. Nós oramos pela vida do Elder, Deus, que o Senhor o alcance com as bênçãos que ele está precisando, tanto materiais quanto espirituais, ó Deus, que ele perceba o Teu cuidado no dia a dia. Por isso, ó Pai, nós oramos, nós abençoamos todos que nos acompanham e nós fazemos no nome que é sobre todo nome, o nome que nós louvamos e adoramos, o nome de Jesus Cristo. Amém. E Amém. graças a Deus. Glória a Deus. E fica o grande desafio para você, que eu desafio você verdadeiramente. Seja um melhor adorador a partir de hoje, amanhã, já começando com as suas atitudes, já começando na sua jornada, no seu trajeto até o seu trabalho. Vá adorando a Deus, volte adorando a Deus, acorde adorando a Deus, encerre seu dia adorando a Deus. Certamente a sua vida vai melhorar e muito. Que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.